A gente vive ouvindo que precisa fazer mais exercício, né? Já virou um ruído de fundo. Uma daquelas coisas que a gente concorda e ignora ao mesmo tempo. Mas e se esse conselho fosse, tipo, completamente inútil? E se a gente estivesse pensando nisso tudo do jeito errado? A ideia que a gente vai explorar hoje é bem diferente. E se o exercício pudesse ser prescrito que nem um remédio? Com dose exata, via de administração, efeitos colaterais, tudo monitorado. Para a gente mergulhar nessa ideia, nossa fonte é uma entrevista fascinante com o Mikel Izquierdo. Ele é professor titular de Educação Física e Desportiva lá na Espanha e, bom, ele passou a vida pesquisando como aplicar os princípios do esporte de alta performance Para uma meta que interessa para todo mundo, né? Exato. Envelhecer bem. E a nossa missão aqui é justamente destrinchar essa provocação. A gente vai tentar entender por que aquele conselho genérico de se movimente mais pode ser, na verdade, um desserviço. Vamos decifrar o que significa na prática receitar exercício. E mais importante, por que o sistema de saúde, que gasta rios de dinheiro com doenças crônicas, parece ignorar uma das ferramentas mais poderosas que existem para prevenir tudo isso? É uma análise sobre saúde, mas também, sabe, sobre a lógica do nosso sistema. Certo. Então, o ponto de partida do esquerdo, que eu achei genial, é um ataque direto àquela meta quase universal dos 10 mil passos por dia. Ele diz que isso é o mesmo que um médico olhar pra gente e falar, olha, tome um comprimido qualquer. Qualquer um, né? Um dia você melhora. Não diz qual, não diz a dose, não diz por quanto tempo. É um conselho que soa bem, mas é vazio. Eu diria que é mais do que vazio. É até enganoso. Dá uma falsa sensação de dever cumprido, sabe? A pessoa bate a meta ali no relógio e pensa, pronto, fiz minha parte pela saúde hoje. Só que o esquerdo argumenta que ela pode não ter feito nada que realmente importe para combater os principais problemas do envelhecimento, porque faltou o elemento mais importante de qualquer tratamento, a dose correta. E o que seria uma dose de exercício nesse caso? Como se mede isso? Então, é aí que ele pega toda a linguagem da farmacologia emprestada. Uma prescrição de exercício, segundo ele, precisa de variáveis muito claras. Primeiro, a intensidade. Qual o nível de esforço? Caminhar no shopping olhando vitrine é uma coisa. Subir uma ladeira num ritmo que te deixa ofegante é outra completamente diferente. Certo. Intensidade. Depois, a duração. Por quanto tempo você sustenta esse esforço? E o terceiro ponto, o tipo. A gente está falando de exercício aeróbico, que cuida do coração e pulmões, ou de exercício de força, que cuida dos músculos e ossos, ou de equilíbrio, que previne quedas. E o que me chamou a atenção é que não para por aí. Ele fala da combinação de tudo isso. Como esses tipos de exercícios se integram numa semana. E o que é mais crucial é que essa dose não é fixa. Ela precisa ser ajustada, progredir. Você não toma o mesmo antibiótico para sempre, né? A dose e o tipo mudam. Com o exercício, a lógica é a mesma. Exato. E ele adiciona camadas que a gente, raramente pensa. Por exemplo, planificar a recuperação. O músculo não cresce durante o treino, mas no descanso. E o ponto que eu achei mais surpreendente, considerar a interação do exercício com outras doenças e com os fármacos que a pessoa já toma. Peraí, isso é sério? Quer dizer que a forma como eu me exercito pode alterar o efeito do remédio que eu tomo para, sei lá, pressão alta? Isso é uma loucura que ninguém nunca me disse. Exatamente. Um exercício muito intenso pode ter interações complexas com certos medicamentos. Um profissional precisa saber disso para prescrever com segurança. É levar o exercício para um nível de seriedade médica que ele raramente ocupa. E todo esse rigor tem um alvo muito claro na pesquisa dele: combater a fragilidade. Fragilidade é uma palavra que a gente ouve muito, mas o que ela significa na prática, né? Ele dá uns exemplos bem concretos, que tiram a ideia do abstrato. A velocidade com que uma pessoa anda, por exemplo, a dificuldade que ela tem para se levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes seguidas. Sim, o teste da cadeira. Ou até a força do aperto de mão. São testes simples que medem a capacidade de uma pessoa viver de forma autônoma. Exercício bem desenhado, combinando força e aeróbico,
pode não só prevenir, mas reverter a fragilidade em idosos. Devolver a eles a capacidade de carregar as próprias compras, de levantar do sofá sem ajuda, e ele conclui: a partir do momento em que a gente tem essa evidência, não aplicá-la se torna uma questão antiética. É como ter a cura para uma doença e deixar guardada na gaveta. A inação vira uma forma de negligência. O que levanta uma pergunta inevitável. Se a ciência é tão clara e as implicações são tão sérias, por que isso não é o procedimento padrão em qualquer consultório médico? Por que meu médico mede minha pressão, mas não mede a força do meu aperto de mão? Essa é a grande questão. O Izquierdo aponta para uma falha estrutural na formação. Ele diz que todo esse conhecimento sobre dosagem, progressão, combinação de treinos, isso é ensinado em detalhes nas faculdades de educação física. Mas nas faculdades de medicina, o tema é tratado de forma superficial. É como se fossem dois mundos que não se conversam. Mas não faz sentido se os médicos vão a congressos sobre diabetes, cardiologia, oncologia. Eles devem ouvir sobre a importância do exercício o tempo todo, não? Esse é o grande paradoxo que ele descreve. O exercício é onipresente nesses eventos científicos. Ele até cita um artigo numa das revistas médicas mais importantes do mundo, o New England Journal of Medicine, que literalmente descreve o exercício como medicina para pacientes com câncer. Então, a ciência de ponta sabe do poder do exercício. O problema é que esse conhecimento não se traduz em ferramentas práticas para o médico na consulta de 15 minutos do dia a dia. Falta a ponte entre a evidência e a prescrição. Ok, então tem uma barreira de formação. Mas o Izquierdo dá uma outra explicação bem mais cínica para essa lacuna. Ele basicamente pergunta: quem lucra com isso? A quem interessa financeiramente que as pessoas durmam melhor, comam comida de verdade, tenham amigos e se exercitem? E essa é a raiz do problema. O impacto disso na saúde pública seria gigantesco, mas não existe um modelo de negócio por trás. Não tem um visitador médico do sono batendo na porta do consultório para apresentar as vantagens de 8 horas de descanso por noite. Não tem patente sobre caminhada na natureza. O modelo que move a prática médica hoje é, em grande parte, farmacológico. Faz todo sentido. A indústria farmacêutica tem uma estrutura, tem verba de marketing, tem um exército de representantes promovendo produtos patenteados e lucrativos. O estilo de vida não tem esse lobby. É uma solução absurdamente poderosa, sem um modelo de negócio para empurrá-la. E não é só a falta de um lobby, sabe? Pensa na métrica de sucesso. Um fármaco tem um resultado claro e mensurável a curto prazo. O colesterol baixou, a pressão arterial caiu, o tumor diminuiu. É um resultado visível, que gera receita. O sucesso do exercício é a longo prazo, é a ausência de um evento ruim. É o que não aconteceu. Exato. É o infarto que não aconteceu, a queda que foi evitada, a diabetes que não se desenvolveu. É muito mais difícil vender a prevenção do que a cura. E ainda tem a barreira psicológica. Vamos ser sinceros, é muito mais fácil engolir uma pílula do que mudar completamente seu estilo de vida. Começar a se exercitar depois de uma vida inteira de sedentarismo é doloroso. É, muito duro. E todo mundo sente isso na pele. A primeira semana na academia, depois de meses parado, é terrível. O corpo todo dói. Mas a comparação que o Izquierdo faz é brutal e necessária. Ele diz: pode ser duro começar a se exercitar, mas também é duro passar por uma quimioterapia, uma cirurgia de ponte de safena ou ter um tubo inserido no corpo. Nossa. E as pessoas fazem tudo isso sem questionar quando a doença já está instalada. A gente aceita uma intervenção invasiva e dolorosa para tratar um problema, mas resiste a uma intervenção preventiva que evitaria tudo isso. É uma questão de percepção. Ok, então o cenário é complicado. A gente tem um modelo de negócio que joga contra, uma formação médica incompleta e a própria psicologia humana que prefere o remédio fácil ao esforço consistente. Parece uma batalha perdida. O Izquierdo propõe alguma saída realista para isso, ou é só uma crítica acadêmica? Ele propõe uma mudança de foco muito pragmática e eu acho, muito inteligente. Ele diz: em vez de o sistema de saúde ser obcecado apenas em diagnosticar e tratar doenças, ele deveria começar a medir sistematicamente a função de cada paciente. Medir a função. Então ele acha que a resposta é medir o aperto de mão das pessoas? Parece simples demais para um problema tão complexo. Parece, né?
Mas é aí que está a genialidade. Os testes que ele propõe como os melhores preditores de problemas futuros são ridiculamente simples e baratos. Medir a força da pressão da mão com um aparelhinho chamado dinamômetro, cronometrar quanto tempo uma pessoa leva para levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes, Certo. medir a velocidade da caminhada. São dados objetivos sobre a capacidade do corpo. E como isso mudaria a prática, por exemplo, de um cardiologista? A aplicação é direta. Um oncologista sabe hoje que um paciente com baixa capacidade funcional, identificada por esses testes simples, não vai aguentar um ciclo de quimioterapia. O tratamento pode ser mais perigoso que a doença. Um cardiologista sabe que não pode colocar um stent num paciente cujo corpo não tem a capacidade mínima para se recuperar do procedimento. A função corporal nesse cenário se torna um sinal vital tão importante quanto a pressão arterial ou a frequência cardíaca. É o que diz se o chassi do paciente aguenta o motor do tratamento. Entendi. Então a ideia é usar essa medição como um ponto de partida. A partir daí, como se implementa a mudança? Ele resume num plano de ação em 3 passos. Primeiro, medir a função de forma sistemática em todos os pacientes, que isso vire rotina. Segundo, com base nesses dados, criar uma receita de exercício físico que entre para o prontuário eletrônico do paciente, com a mesma validade de uma receita de remédio. E o terceiro passo, que é o que faria tudo acontecer. O dinheiro. Exatamente. Criar incentivos financeiros. Vincular parte do financiamento público dos centros de saúde e hospitais a essa prática. Se um centro de saúde comprova que está medindo a função e prescrevendo exercício para seus pacientes, ele recebe mais verba. Isso é brilhante, porque quebra a lógica do mercado que a gente discutiu. Se a única coisa que move o sistema é o incentivo financeiro da indústria farmacêutica, a única forma de competir é criando um outro incentivo. O governo basicamente diria: eu te pago mais se você mantiver meus cidadãos funcionais e não apenas se você prescrever mais remédios para eles. Precisamente. Ele não propõe criar novas estruturas caras, mas sim usar as que já existem de forma mais inteligente. É redirecionar o foco e o dinheiro porque mantém as pessoas autônomas e fora do hospital por mais tempo. E todo esse foco em envelhecer de forma funcional me lembra outra conversa muito em alta hoje, especialmente lá no Vale do Silício, que é a de hackear ou até curar o envelhecimento. São duas visões bem diferentes, não? Completamente opostas, na verdade. De um lado, você tem a visão do esquerdo de uma longevidade saudável, que é sobre a qualidade de vida dentro do nosso tempo. Do outro, a busca quase messiânica pela imortalidade, tratando o envelhecimento como uma doença a ser erradicada. E qual a posição dele sobre isso? Ele acredita que podemos viver para sempre? Ele é muito cético e pragmático. Usa uma analogia ótima. Os seres humanos, como os iogurtes, têm uma data de validade. Boa. A expectativa máxima de vida humana que ele coloca entre 115 e 118 anos não mudou. Ninguém superou isso. O que mudou drasticamente é que muito mais gente está chegando perto dessa data, porque a gente controlou o ambiente, saneamento, vacinas, menos fome. A meta para ele não é esticar essa data. A meta é, e eu adoro a frase dele, morrer jovem o mais tarde possível. Morrer jovem o mais tarde possível. Isso é ótimo. Significa chegar aos 80, 90 anos com o corpo e a mente de alguém muito mais jovem, com força, com clareza mental, com capacidade de se recuperar de um tombo. Exatamente. É sobre dar vida aos anos, e não apenas anos à vida. Isso. E é por isso que ele é tão crítica da bilionária indústria do anti-aging. Ele diz que a ideia de reverter o envelhecimento é uma fantasia irresistível, que remonta à busca pelo santo graal. Mas, na prática, o que essa indústria vende são slogans, promessas e produtos com pouquíssima base científica sólida. Ele cita alguns desses produtos. Coquetéis de vitaminas, suplementos e algumas moléculas que ficaram famosas, tipo resveratrol, espermidina, nicotinamida. A promessa é sempre a mesma, uma pílula que vai frear o relógio biológico. Sim, e o argumento central dele é um balde de água fria.
Não existe até hoje nenhuma prova conclusiva de que qualquer uma dessas moléculas mágicas aumente a expectativa de vida, ou, mais importante ainda, melhore a função corporal em humanos. Enquanto isso, a gente desvia o foco do que é cientificamente comprovado, que pode mudar radicalmente a trajetória do nosso envelhecimento. Exercício bem dosado, nutrição, sono e conexões sociais. É a busca pela pílula mágica em detrimento do trabalho consistente e, convenhamos, menos glamuroso. Ok, então vamos amarrar as ideias centrais que a gente tirou dessa análise. A primeira, e talvez a mais forte, é essa necessidade de tratar o exercício não como um hobby, mas como uma intervenção médica séria, que exige prescrição, dose e acompanhamento. A segunda é a constatação dessa enorme desconexão entre o que a ciência já sabe e o que a prática médica faz no dia a dia. Uma desconexão movida por uma formação deficiente e principalmente por incentivos econômicos que favorecem a pílula em vez da prevenção. E, por fim, a proposta de uma solução elegante. Mudar o foco da doença para a função. Parar de apenas contar as doenças de um paciente e começar a medir sua capacidade real de viver bem, usando isso como principal guia para a saúde pública. Uma é a busca por uma longevidade funcional, que é o que o esquerdo defende. É sobre ter autonomia para se mover, decidir e se recuperar até o fim da vida. A outra é a promessa da indústria anti-aging, que vende uma fantasia de imortalidade, muitas vezes nos distraindo do que realmente funciona. O objetivo não deveria ser não morrer, mas sim viver plenamente enquanto estivermos aqui. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se testes tão simples como a força do nosso aperto de mão ou a velocidade para levantar de uma cadeira podem prever com tanta precisão a nossa saúde futura, qual seria o primeiro microfármaco de exercício que cada um de nós poderia começar a se auto-administrar hoje? Não pensando em curar uma doença que já existe, mas em construir a autonomia que a gente quer ter no futuro.